E aí, galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse a playlist e prepare-se para o vestibular da FATEC. Vamos resolver as questões de matemática do vestibular FATEC do segundo semestre de 2015. Leia o texto e a tabela para responder as questões de números 30 e 31. O Twitter é uma rede social e um microblog que habilita seus usuários a publicarem mensagens curtas, tweets, de no máximo 140 caracteres, e também permite a publicação de fotos e vídeos. Ao final do ano de 2013, o Twitter atingiu a marca de 241 milhões de usuários ativos, e ao final de 2014, o Twitter já contava com 288 milhões de usuários ativos. Questão 30. Podemos afirmar corretamente que a variação do número de usuários ativos na Europa Central e Oriental entre 2013 e 2014 representou... Vamos trazer a tabela. Olha, Europa Central e Oriental. Tanto em 2013 quanto em 2014, a porcentagem é a mesma, de 7,3%. Então, podemos fazer o seguinte: vamos calcular a diferença entre 2014 e 2013. Deu aqui 47 milhões. Agora vamos calcular 7,3% de 47. Vamos cortar aqui os zeros. Multiplicando 7,3 por 470 mil, teremos 3.431.000. Poderíamos também proceder da seguinte forma: calcular a porcentagem de cada total. Primeiramente, 7,3% de 241 milhões. Simplificaremos os zeros e faremos a multiplicação. Então, deu 17.593.000. Vamos proceder da mesma forma com 288 milhões. Vamos cortar aqui os zeros. Esta multiplicação dará 21 milhões e 24 mil. Agora, subtraindo, para ver qual foi a variação, 3.431.000. Observando a tabela, somente na Europa Central e Oriental que teve a mesma porcentagem. Por isso que dava para fazer daquele jeitinho simples. Agora, em relação às outras regiões, só poderia ser feito desta segunda maneira que eu fiz aqui. Então, qual é a alternativa? Aqui, olha, alternativa C, um aumento de mais de 3 milhões de usuários. Questão 31. Com base nessas informações, é correto afirmar que, em 2014, em relação à porcentagem dos usuários ativos em 2013, puxaremos novamente a tabela. Observe que nas alternativas aparecem as regiões Ásia e Pacífico e América Latina, com crescimento aproximado em porcentagem. Então vamos à tabela América Latina. De 2013 para 2014, teve o crescimento de 1%. Mas queremos saber em relação à porcentagem de 2013. Então, 1% representa quanto da porcentagem de 2013? Ou seja, 1% corresponde a quanto de 11,3%? Olha, 1 dividido por 11,3 dá 0,088. Multiplicando ali por 100, ou seja, caminhando com a vírgula duas casas à direita, encontramos 8,8%. Agora, Ásia e Pacífico teve um aumento de 2,3%. E 2,3% representa quanto de 30,4%? Fazendo-se a divisão, teremos 0,075. Andando com a vírgula duas casas à direita, aproximadamente 7,5%. Então, qual é a alternativa correta? Olha aqui, a região Ásia e Pacífico experimentou um crescimento aproximado de 7,5%. Alternativa A.
Questão 32. Você certamente não percebeu, mas a Lua está se afastando de nós. O satélite da Terra está atualmente 18 vezes mais longe do que quando se formou há 4,5 bilhões de anos e vem se afastando de nosso planeta a uma velocidade de 3,78 centímetros por ano. Admita que a velocidade de afastamento da Lua em relação à Terra sempre foi constante. Nessas condições, é correto concluir que a distância da Terra-Lua há 4,5 bilhões de anos era aproximadamente em quilômetros igual a... Bom, então temos a Terra e a Lua. Vamos colocar aqui, olha, que a distância entre a Terra e a Lua era d. E atualmente está 18 vezes mais longe. Então agora 18 vezes mais longe do que quando se formou, há 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões é o mesmo que 4,5 vezes 10 elevado a 9. E a Lua está se afastando do nosso planeta a uma velocidade de 3,78 centímetros por ano. Agora veja bem, quando se formou tinha a distância d. Depois de 4 bilhões e meio, está 18 vezes mais longe. Então, 18d menos d será igual aos 4,5 bilhões de anos vezes 3,78, que é o que ela tem se afastado por ano. 18d menos d, 17d. 4,5 vezes 3,78 é igual a 17,01. A potência de 10 permanece a mesma. Vamos resolver aqui trazendo 17 para o segundo membro. 17,01 dividido por 17 é aproximadamente 1. Assim, teremos aqui 1 vezes 10 elevado a 9. Agora vamos passar para quilômetros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 quilômetro será igual a 100.000 centímetros, porque 1.000 vezes 100 dá 100.000. E 100.000 tem 5 zeros, então 10 elevado a 5. Passando centímetros para quilômetros, vamos dividir por 10 elevado a 5. Na divisão de potências de mesma base, nós subtraímos os expoentes, então 9 menos 5 é igual a 4. 10 elevado a 4 quilômetros. Alternativa A. Questão 33. Uma indústria de alimentos produz um salgadinho à base de milho em formato de um triângulo equilátero com 15 centímetros de perímetro. Desejando ampliar suas vendas, ela lançou um novo salgadinho com o mesmo formato, mas com área 20% maior do que a original. Nessas condições, a área do triângulo referente ao formato do novo salgadinho será de... Olha, se o triângulo é equilátero, ele tem os 3 lados com a mesma medida. E se o perímetro é 15, quer dizer que cada lado mede 5. Para calcular a área do triângulo equilátero, temos uma fórmula específica. L ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 4. O lado mede 5, então 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E 5 ao quadrado é igual a 25. Aqui diz que será feito um novo salgadinho com o mesmo formato, só que a área será 20% maior que a original, ou seja, 100% de área da original mais 20% de aumento. Então, 100% mais 20% dá 120%. 120% é o mesmo que 120 sobre 100, que é igual a 1,2. Então, aqui, olha, vamos multiplicar por 1,2. 25 vezes 1,2 é igual a 30. E 30 dividido por 4 é igual a 7,5. Então, a área do triângulo será 7,5, raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Note
que ao invés de multiplicar por 1,2, poderíamos ter multiplicado apenas por 0,2, ou seja, calcular 20%, e depois somar com esta área de 25 raiz de 3 sobre 4. Só que ficaria mais complexo. Dessa forma fica bem mais simples. Porque desta forma você já vai direto para o resultado. E aqui temos a alternativa D. Questão 34. O esquema apresenta as relações que certos quadriláteros notáveis possuem e que estão baseadas em algumas de suas propriedades, representadas pelos números 1 e 2. A propriedade 1 é compartilhada somente pelos retângulos e quadrados e não é compartilhada pelos losangos. A propriedade 2 é compartilhada somente pelos losangos e quadrados e não é compartilhada pelos retângulos. Com base nessas informações, é correto enunciar que a propriedade... Observe que está procurando qual é a propriedade, ou entre retângulos e quadrados, ou entre losangos e quadrados. Então vamos fazer uma análise geral. Todas as figuras têm dois pares de lados paralelos. Olha, dois pares de lados paralelos. Outra propriedade. As diagonais cortam-se ao meio nos três. Olha, nos retângulos, nos losangos e nos quadrados. As diagonais são cortadas ao meio. Agora vamos fazer uma análise entre retângulos e quadrados. As diagonais são congruentes no retângulo e quadrado, ou seja, as duas diagonais do retângulo têm a mesma medida e a do quadrado também. Agora vamos encontrar uma propriedade entre losangos e quadrados. Observe que as diagonais formam um ângulo reto, ou seja, elas são perpendiculares entre si. Então, é correto enunciar que, alternativa A, 1 pode ser diagonais cortam-se ao meio? Sim ou não? Não, por quê? Porque cortam-se ao meio nos dois casos, né? Na alternativa B, 1 pode ser formados por dois pares de lados paralelos entre si? Também não, porque isso ocorre nos dois casos. 2 pode ser diagonais congruentes entre si. Também não, porque olha, diagonais congruentes entre si é no 1 que ocorre. A alternativa D, 2 pode ser diagonais perpendiculares entre si. Sim, observa ali embaixo, ó, diagonais perpendiculares entre si, na propriedade 2. Então, temos a alternativa D. Então é isso, olha, ficamos por aqui, acabou, mas eu te encontro na resolução das próximas provas da FATEC, hein? Valeu? Não se esqueça aí do like, hein? Tchau, tchau!